Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Prosseguindo então nos nossos estudos de todas as segundas-feiras. Hoje o nosso estudo é o 114 e o tema é o discipulato, narrado por Mateus, capítulo 16, 24 a 28, Marcos, capítulo 8, 34 a 38 e capítulo 9, versículo 1. Lucas, capítulo 9, de 23 a 27. Mateus registrou assim: Jesus disse então a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser preservar sua alma, irá perdê-la. E quem perder sua alma por minha causa, a achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus mensageiros, e então retribuirá a cada um segundo o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns há aqui presentes que absolutamente não experimentarão a morte até que o Filho do Homem venha em seu reino. Marcos registrou assim: e chamando a si a multidão junto com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser preservar a sua alma, a perderá. E quem perder sua alma por amor de mim e da boa nova, a preservará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E que daria um homem em troca da sua alma? Porque se alguém nessa geração adúltera e errada se envergonhar de mim e das minhas doutrinas, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com seus santos mensageiros. E disse-lhes: em verdade vos digo que há alguns dos aqui presentes, os quais absolutamente não experimentarão a morte até que venha o reino de Deus, já chegado com força. Lucas registrou assim: dizia então a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua alma, perderá, mas quem perder sua alma por amor de mim, este a preservará. De fato, que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar-se ou causar dano a si mesmo? Porque aquele que se envergonhar de mim e da minha doutrina, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos mensageiros. Mas eu vos digo, verdadeiramente há alguns dos aqui presentes que não experimentarão a morte até que tenham visto o reino de Deus. Então, um estudo bastante interessante que tem tudo a ver com o nosso processo de reforma íntima, né? Cada um de nós. Estudando então a lição. Para atingir o grau de ser chamado discípulo de Cristo, as exigências são apenas 3. São bem distintas entre si e citadas em sequência gradativa da menor para a maior. Isto é, negar a si mesmo, tomar ou carregar a sua cruz, como diz Lucas, a cruz de cada dia, e segui-lo. Interessante notar que nenhuma dessas exigências se prende a saber, nem a dizer, nem a crer, nem fazer, mas todas elas se baseiam em ser. O que vale é a evolução interna, a evolução íntima, sem necessidade de qualquer exteriorização, nem de crença, nem de rito, né? E Jesus frisa muito bem que isso precisa ser de livre vontade.
Ele fala, se alguém quiser, ou seja, ninguém é obrigado. Ninguém deve ser obrigado a nada. Isso deve acontecer de absoluta espontaneidade, sem qualquer tipo de coação. Alguém quer seguir o Cristo, né? Vimos na lição anterior, né, quando Jesus ordenou a ele que se colocasse atrás dele, né? Agora a gente pode entender que esse entendimento aqui se completa. Olha o que Jesus disse: se alguém quiser ser seu discípulo, siga atrás dele. E para isso é preciso ter firme vontade e inabalável fé para realizar essas 3 condições. Primeiro, negar a si mesmo. Significa rejeitar a matéria no sentido de não ser escravizado, dominado por ela. Nós temos que usufruir da matéria tudo que nós pudermos para a nossa própria evolução, mas não ser dominado por ela, certo? Ou seja, não ser dominado ou escravizado pela personagem transitória com todas as suas sequelas de sensações, emoções, intelectualismo e tudo mais que constitui, né, a nossa prisão aqui na materialidade. Carregar a própria cruz é uma metáfora que Lucas esclarece ao acrescentar: carregue a cruz a cada dia. Cada um de nós tem que carregar a própria cruz cotidiana. Isto é, suportar com coragem a luta, os desafios, né, do dia a dia, buscando dominar cotidianamente os próprios vícios e os pendores ruins que nós ainda temos, né? E segui-lo. Seguir significa a chave final do discipulado. Temos que lembrar que seguir o mestre não é fácil. E ele, né, Jesus, não prometeu aos seus seguidores facilidade ou qualquer privilégio, né? Não basta, por exemplo, estudar a doutrina, aprofundar a teologia, decorar as passagens, as palavras e mesmo pregar seus ensinamentos. É preciso segui-lo, isto é, passo a passo, as pegadas sangrentas que ele deixou ao caminhar pelas vias dolorosas da sua peregrinação terrena. É por isso que a doutrina espírita fala que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo, né, que nós devemos seguir no nosso próprio Calvário. Quer dizer, ascender ao Calvário e fazer a transformação, né? Aqui, então, é possível a gente compreender o significado daquela frase que Jesus diz para Pedro: ainda és meu adversário, pois andas em direção oposta a mim. Agora a gente entende, só pode ser discípulo dele aquele que seguir a direção em que ele caminha e não ao contrário dele, né? Quem quiser preservar, isto é, conservar, resguardar a sua alma, vai perdê-la. A alma aqui no sentido da personalidade encarnada. Não é à toa que a doutrina espírita esclarece que alma é o espírito encarnado e espírito é quando ele está fora da encarnação, né? Em intervalos reencarnatórios, chamado de erraticidade. Então, alma aqui no sentido de, se quiser só preservar, conservar, resguardar a personalidade encarnada, vai perder, né? Quem quiser ser escravo da materialidade vai se perder nesse labirinto escuro e limitado da matéria, onde nós estamos encarnados. E cada dia se afastando mais da vida plena do espírito, que é a individualidade. Espírito aqui, né, com todas as letras maiúsculas, né? Que utilidade terá o homem se lucrar tudo no mundo físico, mas perder, isto é, não evoluir? E qual tesouro terreno poderá se oferecer em troca da evolução espiritual? Nenhum ouro, nenhuma prata ou qualquer outro recurso material, nenhum deles conseguirão fazer um mestre espiritual. É só a transformação íntima mesmo, né?
A expressão Filho do homem virá em sua glória, na glória de seu Pai e em companhia de seus mensageiros, os anjos, para retribuir a cada um segundo os seus atos, ou seja, segundo os seus comportamentos, né? Essa glória aí, que o Filho do homem vem, deve ser entendido como a perfeita sintonia vibratória com o Pai. E essa distribuição, né, é o modo justo, aliás, o modo justíssimo da providência divina, que a cada um é dado conforme o seu comportamento, conforme a sua obra, né? Entendendo a lição no sentido tão profundo, a primeira coisa a gente vai dizer: querer. Sem o livre-arbítrio, escolha espontânea, não pode haver discipulado, não tem como. Aí tem uma importância muito grande o progresso espiritual, o aprendizado, o estudo, que não podem de jeito nenhum se limitar a apenas a ouvir palavras rápidas, né? Palestras, por exemplo, mas precisam, essas pessoas, todos nós, devemos ser sérios e contínuos na busca da conquista da autoconsciência. Negar a si mesmo, dentro de cada um de nós, é negar a personagem que nós já falamos. Não no sentido da gente não usufruir das coisas da matéria, mas é não se escravizar, né? Então tem que renunciar aos desejos terrenos, conforme, por exemplo, nos ensinou o Siddhartha Gautama, né? O Buda. Começou a afastar-se da matéria. Carregar a sua cruz. No estágio em que está a humanidade, a cruz que temos que carregar é ainda uma preparação para o processo de negar a si mesmo. Porque representa trabalhar as nossas dores físicas, as incompreensões morais, todos os resgates que nós precisamos fazer ainda, né? São esses resgates negativos que são mais ou menos pesados, né? De acordo com cada um. E tudo, gente, terá que ser suportado em qualquer plano, tanto aqui quanto no plano espiritual, com aceitação plena e resignação ativa dentro de nós. Resignação aqui não é aceitar qualquer coisa, tá? É o consentimento da própria consciência em evolução. Isto é, sem maldizer a sorte, sem desespero, sem angústias, sem desfalecimentos nem revoltas. Segui-lo, então, significa avançar passo a passo na estrada evolutiva até atingir a meta final, como Jesus fez. Sem recuos, sem paradas, sem demoras pelo caminho, sem descanso, sem distrair, né, na caminhada, sem concessões ao mal, marchando direto para o alvo. Segui-lo significa seguir Jesus no amor, na dedicação, no serviço, no alto sacrifício de transformar. Esse é o sacrifício, não é qualquer sacrifício. É de se transformar nessa caminhada evolutiva, na humildade e na renúncia, né? Para que cada um de nós possa afirmar, né, que daquilo que Paulo de Tarso disse, fez bem todas as coisas. Marcos repetiu também essa expressão, né? E outra expressão que significa isso é passar pela terra fazendo bem e curando. O trecho, a expressão aquele que se envergonhar de mim, significa aquele que se retrair, aquele que não sintonizar, pois agindo assim, né, sem sintonia e na retração, a criatura não conseguirá esse contato divino. E o Filho do Homem, então, não tem como fazer esse contato, vai evitar, se envergonhando, né, dessa criatura. A expressão perder sua alma é deixar-se
corromper com tudo que é material e terreno, isso é ser dominado, que nem eu disse. Deixando-se dominar pelas sensações, as emoções, e permitindo que o nosso intelecto materializado, a gente repete, né, suplante o próprio espírito. E a expressão vai achar é exatamente quando a alma não se apegar a todas essas sensações da personalidade transitória, aí sim vai acontecer a unificação com Cristo. Vai mergulhar nessa unificação dentro do coração de cada um de nós. Isso é achar a alma. A expressão receberá de acordo com seu comportamento pela própria justiça divina. Cada ser só pode receber de acordo com a sua capacidade. Essa é a justa medida. A expressão não experimentará a morte é a promessa de que aquelas pessoas, algumas delas, aquelas que já estiverem mais preparadas, não vão sofrer a queda espiritual. Isso é morte, a queda espiritual, né? Mas essas pessoas já preparadas terão ainda que seguir a evolução até atingir a meta final. O encontro sublime com a união mística e total. Seriam então aqueles que pela profundidade e sinceridade da renúncia do seu eu pequeno, pela resignação sem queixas e aceitação ativa da cruz do cotidiano. Essa cruz não é Deus que coloca nas costas de ninguém não, tá? É nossa mesmo, é o nosso próprio processo. Essas pessoas então que fizerem tudo sem exaltar a própria personalidade, sem exaltar o próprio nome, sem atribuir qualquer êxito ao próprio merecimento. Aquela pessoa que colabora com todos, sabendo que todos estão na mesma senda evolutiva. Esses sim, estarão seguindo Cristo. Esses farão parte do discipulado. São, portanto, discípulos do Cristo. É esse o estudo que eu fiz, né? A contribuição para a gente avançar no nosso processo de reforma íntima. Na próxima segunda a gente continua. Muita paz a todos.